Olá amigos e irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar nossa série de estudos em Ezequiel capítulo 46. Se Deus quiser, quero ainda essa semana quero terminar de 2019, finalizando o livro de Ezequiel para o ano que vem, a gente chegar a voltar com novos estudos, tá bom? Então hoje é capítulo 46, nós vamos ver instruções, mandamentos, regras para sacrifícios e ofertas que serão dedicadas no templo. Sacrifícios e ofertas de acordo com os padrões da velha aliança, porém existem algumas modificações e é disso que nós vamos tratar. Antes de começar a entrar no estudo, já pode abrir sua Bíblia aí, Ezequiel 46 vai ser o capítulo todo. Antes de começar o estudo, já quero dar aqueles 3 recados de sempre. Se você é inscrito, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você chegou aqui através desse vídeo, inscreva-se. Nós estamos estudando Ezequiel completo. Se Deus quiser, muito em breve terminaremos capítulo por capítulo. Se você é inscrito, verifique sua inscrição, preste atenção se você está sendo notificado, porque o YouTube não notifica mais ninguém. Segundo recado se você gostou, deixa o like. Deixa o like agora. Se você não gostar, te retira o like. Mas não esquece de deixar o like, é muito importante o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas, essas séries cheguem a mais pessoas. E o terceiro recado te convido a assistir uma nova série de estudos com a gente. Eu te convido hoje a assistir o livro de Apocalipse. Nós temos estudo de Apocalipse capítulo por capítulo, versículo por versículo, até o fim completo. Então eu já te convido, assiste aí essa série de estudos, é muito boa. Foi muito bem estudada e eu acredito que você vai entender facilmente. Se você já assistiu, compartilha com seus amigos essa playlist para que eles estudem Apocalipse completo. O link está tudo na descrição aí. Muito bem, então vamos aos estudos. Como nós estávamos falando, nós estudando o livro de Ezequiel, nós vimos que dos capítulo 1 até o 23 que nós estudamos, fala sobre oráculos, condenações, profecias, ameaças contra Judá, ou mais precisamente contra a cidade de Jerusalém e o templo. Então Deus levanta ameaças, levanta Ezequiel como a voz de Deus para o povo, para advertir eles. Se eles não parassem com a idolatria, com o pecado, a cidade de Jerusalém seria destruída e também o templo. Dos capítulos 24 até o 32, continua a série de profecias, oráculos, condenações, ameaças, já não mais contra Judá, porque a partir do capítulo 24 em diante, Judá já tinha sido dominada, já tinha sido levada cativa pela Babilônia, já tinha sido destruída. Agora as profecias, oráculos e condenações são contra as nações vizinhas, nações que viram a destruição de Judá, viram a destruição de Jerusalém e o templo, todo o sofrimento do povo judeu, e se alegraram com isso. Então nós vimos profecias contra os edomitas, amonitas, contra os moabitas, profecia contra as cidades de Tiro e Sidom, profecia contra o Egito e contra Faraó, tá? E dos capítulos 33 em diante, até terminar o livro, são promessas de restauração. Restauração da cidade de Jerusalém, restauração do templo, restauração do povo, restauração da adoração, restauração espiritual. E nós vimos o templo, que seria construído. O templo faz parte da restauração. É necessário um templo nessas medidas. Se você não viu os estudos do templo, capítulos 40, 41, 42, 43, 44, todos falam do templo. E aqui a gente continua falando do templo, já não mais na parte estrutural, na parte arquitetônica do templo, mas nós estamos falando do templo agora sobre os rituais, sobre o que seria feito ali dentro, que seria realizado. E aqui nós temos uma série de instruções sobre como seriam as ofertas. Nesse tempo haverão ofertas, tá? Não em dinheiro, mas ofertas conforme os padrões da velha aliança, ofertas de cereais, ofertas de alimentos, ofertas de animais, ofertas de vegetais, tá? Uma devolução do que era dado a eles, na forma de chuvas, na forma de bênção do Senhor, a produção dos campos voltaria ali para o templo como uma forma de reconhecimento de que tudo que possuíam pertencia a Deus. Então aqui tem instruções de como seriam
essas ofertas, como é que deveriam ser entregues e de como seriam realizados os sacrifícios dos animais que ali eram oferecidos. Então, todo esse sistema de adoração, todo esse sistema ritualístico aí, judaico, ele vai voltar aqui no fim dos tempos. Tá? Então aqui está se instituindo instruções para o que seria feito nos sábados, nas luas novas, instruções do que seria realizado nas festas, de como seria sacrificados os animais, como deveriam ser as ofertas. Então nós vemos que a velha aliança vai voltar, tá? Vai voltar. Quem acha que não vai voltar a velha aliança, vai. Quem diz que não haverá um terceiro templo, que o templo não será reconstruído, se engana, porque o livro de Ezequiel deixa bem claro. Esse templo será reconstruído. E nesse templo, mais precisamente, que é esse do centro, reconstruído, haverão ofertas, sacrifícios e as festas da velha aliança. É deleite de Deus? É prazer de Deus? Não é, mas é da permissão de Deus. Deus não se alegra com isso, mas ele permitirá que isso aconteça, tá? Então o templo será reconstruído. Aqueles que são opositores do templo, aqueles que militam contra o templo, né, contra os cristãos, contra os religiosos que se reúnem em templos, saibam que neste templo aqui ele será reconstruído e será adotado aí o sistema da velha aliança, do sistema judeu da velha aliança, tá? E esse templo será também não só um templo, porque o templo, na verdade, o propriamente dito, é essa parte aqui. Essa parte aqui, KLM, é o templo. Mas tudo isso aqui, né, que envolve ele, não é só um templo, é também um palácio real. O palácio se encontra aqui. O palácio de dois reis. Dois reis reinarão aqui nesse templo reconstruído, tá? A figura dele é mais ou menos isso aí, ó, que vocês estão vendo. E aqui está o palácio real, e é um palácio de dois reis. O primeiro rei que entra para ter autoridade nesse templo é o anticristo, tá? Então esse templo será reconstruído no final da grande tribulação, e o segundo rei que vai reinar nesse templo, nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois vão estar embaixo seguindo essas recomendações que nós vamos ver hoje. E aí é que fica difícil para nós crentes da nova aliança. Aqui tem instruções quanto a sacrifícios de animais, tá? Animais sendo oferecidos. E eu não vejo possibilidade de haver sacrifícios no milênio. Na era do anticristo eu vejo possibilidade. O anticristo, ele não se importa com o sacrifício de Cristo, pelo contrário, ele escarnece do sacrifício de Cristo. Mas Cristo, ele é o próprio sacrifício vivo e perfeito. Então não acredito que nos tempos de Cristo, do milênio, né, no reinado de Cristo, dentro desse templo, não acredito que haverá um sacrifício de animais. Acredito que haverá um memorial disso, para a vergonha dos judeus. Assim como quando realizamos a ceia nas nossas congregações, não quer dizer que a ceia ela seja fisicamente o corpo e o sangue de Cristo, uma representação. Então nós fizemos uma representação do que foi a nossa salvação. O corpo de Cristo despedaçado, assim nós partimos o pão, e o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados. Mas isso não é feito de forma efetiva, uma forma simbólica. Então eu acredito que essas recomendações de sacrifício de animais serão efetivas no tempo do anticristo, nos 3 anos e meio da grande tribulação, e quer dizer, nos 7 anos, né, da grande tribulação, e no tempo de Cristo serão atos simbólicos. Talvez até eu leve o animal lá, mas ele não vai ser sacrificado de fato, porque o sacrifício perfeito é Cristo. Então vou ver aqui as recomendações do que seria feito nos sábados e luas novas, ou no começo de cada mês, tá? Versículos 1 a 8 é o que nós vamos estudar. Vamos ler agora, do capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele,
e ele adorará junto ao umbral da porta, e sairá, mas a porta não se fechará à tarde. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto e o príncipe o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será um efa para o carneiro e para o cordeiro. E a oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares um efa para o bezerro e um efa para o carneiro. Mas para os cordeiros o que a sua mão puder dar, e um hin de azeite para um efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Então é bem difícil aqui de imaginar tudo isso, mas nós temos exemplos para mostrar. O príncipe, né, no caso aqui o rei, que nós falamos que serão 2, anticristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha a obrigação de fornecer as ofertas. Então o príncipe, até mesmo na velha aliança, as ofertas eram entregues no templo e ele ali como oferecer a oferta. Mas quem fazia todo o ritual, né, quem imolava o animal, quem oferecia no altar, quem levava para dentro do templo, eram os sacerdotes, né? Não somente para as festas principais, como também para os sábados e as luas novas, como nós falamos, primeiro dia de mês. Assim tinha privilégios em relação à porta oriental fechada do átrio exterior. Então, aqui é o altar do sacrifício. E aqui nós temos a porta virada para o oriente, tá? Para o lado do Mar Morto. E aqui nós temos a porta virada para o norte, porta virada para o sul. O que nós vimos no capítulo 44? Que essa porta permaneceria fechada por todo momento. Somente o príncipe, somente o rei aqui desse templo é que poderia ter acesso por esta porta. Então esta porta aqui só seria aberta no sábado para a adoração, e somente o príncipe teria o direito de adentrar até aqui vamos dizer aqui, a esse hall de entrada, somente ele. Então ele teria uma visão privilegiada do que aconteceria aqui dentro, porque daqui ele não poderia passar, porque aqui somente sacerdotes teriam direito. Então daqui ele teria uma visão privilegiada para assistir o sacrifício, e também ele teria uma visão, porque o templo está em escala mais alta. Ele aqui tem um degrau, ele está mais alto. Então daqui ele teria visão de tudo que seria realizado lá dentro do templo, dando o símbolo de quê? De que ele estaria vendo a presença do Senhor. As portas do templo estariam abertas e ele conseguiria enxergar tudo o que os sacerdotes faziam lá dentro. Lembrando que no templo, né, que o templo propriamente dito é essa parte aqui, no templo somente os sacerdotes tinham acesso. E a porta ficaria completamente fechada todos os outros dias, tá? Assim tinha privilégio em relação à porta oriental, e enquanto ele estivesse aqui observando o sacrifício e as ofertas, o povo estaria concentrado nesta parte, olhando por cima de seus ombros, mostrando que o príncipe é o que tinha a maior posição privilegiada diante do culto de adoração, né? Simbolicamente, diante de Deus, tá? E também tinha licença para entrar pela porta oriental do átrio interior e penetrar até o seu limiar interno, quer dizer, até ali o hall de entrada. Ali teria de pisar dentro do átrio interior, que era reservado exclusivamente para sacerdotes e levitas. Então nós vemos que o príncipe aqui nessa etapa aqui, né, nesse exemplo, ele teria um acesso a mais do que os reis do passado. Por exemplo, Davi e Salomão não tiveram tanto acesso assim. Davi e Salomão, eles ficavam diante dessa porta, que o templo de Salomão também tinha essas entradas, ficavam aqui diante, mas não entravam até aqui dentro. Então nós vemos que existe já uma mudança na velha aliança, que os judeus vão aceitar. Os judeus são tão rígidos naquilo que Moisés determinou, mas nós vemos que a lei de Moisés será modificada nesse tempo e o povo judeu vai
aceitar. O privilégio era reservado para as luas novas e os sábados. Nos dias de trabalho, a porta oriental para o átrio interior ficaria fechada. Então essa porta aqui, exclusividade do príncipe. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele entrará por essa porta e por essa porta aqui, e ela estará fechada, simbolizando que nunca mais outro rei entrará por ali. Ali será o último governo. O anticristo vai também usar esse símbolo, vai querer convencer o mundo, né? Vai conseguir convencer o mundo de que seu governo será eterno. O mundo vai acreditar num governo eterno humano. Mas será que somente por 3 anos e meio, depois ele será derrubado. Mas o governo de Cristo, a porta estará fechada porque ele governará para toda a eternidade. Muito bem. Como vimos no capítulo 44, a entrada de exclusividade do rei, né? É bom você assistir o 44 se você não viu. O anticristo usurpará com engano esse direito, tá? Porque o rei tinha que ser da linhagem davídica. O anticristo, como nós vimos já no nosso estudo de anticristo, ele é de linhagem gentílica. Mas como que os judeus vão aceitar um gentil reinando sobre eles? Eles serão convencidos pelo falso profeta, que é judeu, que é da linhagem de Levi, tá? Convencerá os judeus de que aquele ali é o Messias esperado, né? Os antigos príncipes de Israel tinham acesso a essa porta, vislumbravam o templo por dentro, mas não tinham permissão de entrar. Não tinham a permissão de ultrapassar a porta, ficavam na porta. Aqui esses reis vão ter permissão de entrar. O anticristo, ele vai querer ir além. Como nós vimos aqui, eles poderiam entrar até aqui, de acordo com as instruções de Ezequiel 46. Até aqui, coisa que rei nenhum de Israel podia atravessar por essa porta. Eles podiam chegar até aqui, talvez até aqui, mas não poderiam entrar nessa parte. O anticristo, né, na sua extrema arrogância, querendo se parecer Deus, ele vai atravessar, ele vai passar por aqui, ele vai entrar dentro do templo, ele vai entrar até o lugar mais santo, o Santíssimo aqui. Ele vai fazer isso por causa do seu orgulho e arrogância. E no dia que o anticristo atravessar essa porta, será na metade da grande tribulação, 3 anos e meio, como diz a profecia de Daniel 9:27, que diz que ele, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana profética, 7 dias, representando cada dia 1 ano, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Na metade da semana ele vai fazer com que esses sacrifícios que nós vamos ver que são realizados aqui cessem. Por quê? Porque ele vai adentrar, ele vai profanar o templo, e aí os judeus não vão sacrificar mais, porque o templo foi profanado. E será aí, quando ele adentrar aqui, quando ele começar a reinar daqui de dentro do Santíssimo, querendo se parecer Deus, como se fosse Deus, como nós vimos em 2 Tessalonicenses, é que começa a queda do reino dele. Já nosso Senhor Jesus Cristo, ele é rei, mas ele terá autoridade para ultrapassar e reinar daqui de dentro. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é profeta, sacerdote e rei. A permissão aqui, de acordo com as instruções de Ezequiel, só para sacerdotes. Jesus é sacerdote. O sacrifício perfeito, o sacrifício válido, o único sacrifício que Deus aceitou como válido e aceita até hoje, é o de Cristo. Então ele tem o papel sacerdotal. Por quê? Porque ele mesmo ofereceu o sacrifício perfeito. Ele se entregou voluntariamente para ser sacrifício. Então ele tem autoridade sacerdotal. Ele tem autoridade real também, porque ele é o filho do grande rei, do criador de todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua igreja são aí os seus súditos. Então ele é rei. E ele também é profeta. O sacerdote era a voz de Deus para o povo. Jesus foi a voz de Deus para o povo. Ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele pregava o arrependimento, pregava a chegada do reino de Deus. Já o sacerdote, ele é a voz do povo para Deus. Cristo, na sua oração sacerdotal, ele foi a voz do povo para Deus. Ele levou para Deus as nossas dificuldades, as nossas ânsias, os nossos sofrimentos, e ele entregou em oração a Deus. Então, Cristo é o único que tem autoridade concedida para entrar aqui dentro, como sacerdote, como profeta
e como rei. Muito bem. Os dois reis, né, tanto o anticristo quanto nosso Senhor Jesus Cristo, atravessarão essas portas proibidas e entrarão até dentro do templo. Os dois farão isso. Um para a sua condenação, o anticristo, e o outro para a sua glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler dos versículos 9 e 10, entrada e saída. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe estará no meio deles. Quando eles entrarem e saindo eles, sairão todos. Então nós vemos que Cristo reina aqui. Uma coisa importante da gente falar, Cristo reina nessa terra, mais precisamente, exatamente em Jerusalém. Então Cristo reina nessa terra. Essa ideia de que Cristo reina no céu, de que ele não reina aqui, de que o governo dele não é desse mundo, então ele reina lá do céu, aqui não. Cristo reina do céu, vai reinar na terra. Cristo vai reinar na terra em corpo físico e presente dentro de um templo. E ele estará aqui no pátio. E o povo, aqui diz que o povo virão adorar ao Senhor. As nações virão adorar ao Senhor. E eles entrarão pela porta do norte. Como nós vimos aqui, a porta do norte vai ser porta de entrada e a porta do sul vai ser de saída. Então será um fluxo constante, entrando por aqui e saindo por aqui. Entrando por aqui e saindo por aqui. E ele estará aqui, né? Aqui se encaixa um pormenor. Para garantir um fluxo ordeiro de adoradores através da área limitada do pátio exterior, aqueles que entrarem pela porta do norte devem sair pela porta do sul e vice-versa. Não pode voltar pela mesma porta. É um fluxo constante, uma mão só, para que haja ordem, para que não haja confusão, tá? O versículo 10 parece significar que em todos os dias não festivos, o príncipe será considerado como um do povo. Entrará e sairá da mesma maneira que esse. Então o príncipe também entrará, sairá por esse caminho. O príncipe estará aqui. Então todo o povo terá acesso ao rei. Todo o povo terá direito a estar na sua presença. O anticristo, claro, para enganação. O anticristo, é claro que os servos de Cristo não entrarão. Os servos de Cristo não entrarão nesse templo no tempo do anticristo. Mas vamos esquecer do tempo do anticristo, do tempo da desonra e da vergonha, e vamos lembrar do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estará no pátio, bem aqui, ó, onde está essa letra H. E nós entraremos pelo norte e sairemos pelo sul, no dias de sábado e luas novas, e nós teremos acesso direto a ele. Olha que maravilha! No milênio nós teremos acesso, todas as nações terão acesso a Cristo. Somente nesses dias marcados, mas ele estará diante do povo. Então Cristo se mostra um rei amoroso, um rei que está com seu povo, um rei que está na presença do seu povo. Não é aquele rei, aquele como os presidentes de hoje, que uma parcela mínima da população é que tem acesso, que pode conversar com esse rei, que pode estar diante dele. Esse não. Esse ele está diariamente aberto a sua presença diante do povo, e o povo tem acesso a ele diariamente, né? Isso é maravilhoso. Acesso livre a Cristo. Vale a pena lembrar que nos nossos dias de hoje nós também temos acesso livre a Cristo. Temos. O acesso não está barrado. Hoje ele não está aqui em corpo físico, corpo presente. Claro que não. Mas através do Espírito Santo nós temos acesso livre a Cristo. Cristo, como sacerdote único e perfeito, pagando pelos nossos pecados, ele rasga a cortina do véu do templo e nos dá acesso ao mais profundo do templo, a presença de Deus. Então hoje o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta e rei, ele rasgou todos os impedimentos que haviam para que pudéssemos estar diante da presença de Deus. Então hoje nós temos acesso livre. E no milênio ele mostra que é assim na prática, onde teremos acesso livre a ele.
e estando na presença de Cristo, é claro, estamos na presença de Deus. 46, 11 a 15, regulamentos gerais. Vamos lá. E nas festas e nas suas solenidades, a oferta de alimentos será um efa para o bezerro e um efa para o carneiro. Efa seria um cesto, tá? Um cesto com uma medida de tantos quilos. Não é necessário que entremos em detalhes, tá? Você pode pesquisar. É um cesto com a medida, tá? Mas para os cordeiros, o que puder dar de azeite, um hin para um efa. Então, hin era outra medida para líquidos, tá? Então, aqui está dizendo o que seria ofertado em cereais, em cestos ou em jarras, em vasos, tá? Aqui está dizendo o que? Seria estipulado um valor determinado, como nós vimos no estudo anterior, capítulo 45, que não haveria mais aí desonestidade. Esses valores aqui recomendados seriam cumpridos justamente, a balança seria perfeita, seria sem uma balança verdadeira, uma balança sem engano. Então eram as medidas que seriam oferecidas. E é interessante que o que nós vamos ler aqui, tanto os animais quanto os cereais e o azeite que aqui são oferecidos, eles estão em desacordo com o que era oferecido na velha aliança ali na lei mosaica, tá? Então nós vemos que a lei será modificada e os judeus vão aceitar isso, tá? Primeiramente vai ser modificada pelas mãos do anticristo e eles vão aceitar isso. E Cristo vai vir continuar seguindo esses regulamentos, tá? Apesar do anticristo ser mudado na gestão dele, ainda assim é uma ordem de Deus. Então nós vemos que os judeus que tanto brigaram com Cristo por causa da lei, a lei será modificada e eles vão aceitar tudo isso numa boa. Assim como Cristo disse, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, vocês me rejeitaram. Mas quando vier em outro, em seu próprio nome, aí sim vocês aceitarão. Então é o cumprimento disso. Cristo veio em nome do Pai, o recusaram, o rejeitaram. Mas o anticristo virá em seu próprio nome, falando dele mesmo, e eles aceitarão até mesmo mudanças na lei. Tá? Vamos continuar. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifício pacífico, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, sairá e se fechará a porta após ele sair. E preparará um cordeiro de 1 ano sem mancha, o holocausto ao Senhor. Cada dia, todas as manhãs prepararás. E juntamente com ele preparará uma oferta de alimento, todas as manhãs a sexta parte de um efa, e de azeite a terça parte de um hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimento para o Senhor em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Então, essa série de recomendações, versículos 11 a 15, dizem respeito às várias outras ofertas que o príncipe faz em prol do povo. São tratadas aqui 3 situações. Então, aqui está dizendo de ofertas voluntárias, tá? A primeira parte que nós vimos ofertas que eram oferecidas de acordo com o determinado, todos os sábados, no começo do mês, tal, era feito assim. Mas o rei, ele podia escolher qualquer dia da semana para fazer uma oferta voluntária, tá? Que tivesse no coração dele, não, hoje eu vou ofertar. E ele podia fazer, abrir o templo, abrir a adoração naquele dia e abrir aquela porta que deveria estar fechada durante toda a semana. Tá? Então diz respeito a 3 várias ofertas. O que é? Primeiro, solenidade e festas fixas, isto é, festas principais e ocasiões fixas, tais como sábados e as luas novas, para todas elas há estipulação, versículo 11, de que a quantidade de oferta e manjar. Então, aquelas determinadas, sábados e luas novas, tem a quantidade determinada, é só aquela ali. De azeite, cereal, o efa e o hin, tá? 2. Quando o príncipe quiser fazer uma oferta voluntária, que é um acréscimo aos sacrifícios estipulados, o regulamento, conforme 46.1, poderá ser posto de lado e a porta oriental poderá ser aberta especialmente para a ocasião. Como nós já falamos, ele pode oferecer fora da data. Terceiro, além disto, um holocausto ao Senhor cada dia
também será oferecido manhã após manhã, e consiste em um cordeiro e quantidades fixas de farinha e azeite. Ezequiel não deixa lugar para um sacrifício da tarde, conforme a lei determinava, só da manhã, mas talvez seja devido à natureza incompleta dos regulamentos rituais que fornece. Então nós vemos que é mudado a lei. Mas o que tinha que ser oferecido toda a manhã era um cordeiro sem mancha a cada dia. Esse cordeiro sem mancha é um memorial de Cristo. O que é o cordeiro sem mancha? Cristo é o cordeiro sem mancha que por nós foi oferecido na cruz, por mim, por você. Para quê? Como expiação dos nossos pecados, como pagamento pelos nossos pecados. Nós somos pecadores, nascemos pecadores, assim condenados, e o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, o cordeiro perfeito, ele foi oferecido por nós. Então, a morte que estava em nós, o peso da lei que estava sobre nós, o castigo, a sentença de morte que cabia a nós, Cristo cumpriu nele. Então, aqui, esse cordeiro sem mancha, oferecido a cada dia, é uma clara alusão a Cristo. É para lembrar do que Cristo fez. O cordeiro sem mancha, Cristo. Branco representa o quê? Pureza, um cordeiro branco. E totalmente branco. A mancha representa o que? O pecado. Então Cristo foi o cordeiro perfeito, que oferecido foi por nós uma vez. E todos os dias será oferecido esse cordeiro, uma única vez, diferente da velha aliança, que era de manhã e à tarde. Simbolizando o quê? Que só uma vez mesmo é que valeu. Só uma vez mesmo é que foi o sacrifício que Deus aceitou definitivamente pelos nossos pecados. Cristo. E nós vemos aqui que ele poderá abrir uma oferta voluntária quando ele tiver vontade. O príncipe terá esse direito. Fala, não, hoje eu quero ofertar. Então os sacerdotes terão que se preparar, os sacerdotes terão que entrar ali no altar, terão que oferecer o sacrifício, abrir a porta do templo, coisa que não acontecia na velha aliança. Oferta voluntária. Essa oferta voluntária é mais uma alusão a Cristo, é mais uma representação da obra de Cristo. Foi uma oferta voluntária por mim e por você. Cristo não foi pego de surpresa. Quando Judas o traiu, Cristo não foi pego de surpresa. Lá na ceia, um dia antes da traição, Cristo olhou para Judas e falou, vai, o que você tem que fazer, faz logo. E Judas saiu para combinar como seria entregue Jesus. E por isso recebeu moedas de prata, tá, como pagamento pela sua traição. Mas Cristo não foi pego de surpresa. Chegando o povo lá para prender Jesus, para levá-lo, né, ao sinédrio, ao tribunal judeu, o que aconteceu? Cristo não se espantou e falou, olha, me levem, a mim que vocês querem, levem a mim, deixem os discípulos, eles não têm nada com isso, vocês querem a mim, levem a mim. Pedro se levanta com a sua espada, tira a orelha do soldado, quer começar uma guerra, uma confusão, uma forma de Cristo escapar de tudo isso, mas Cristo cura e fala, não, esse é meu momento. Então aqui o príncipe tinha direito de oferecer uma oferta voluntária quando lhe desse vontade. E Cristo voluntariamente se ofereceu por mim e por você. Motivado por quê? Cristo não foi pego de surpresa? Não foram os judeus que foram mais espertos ou os romanos que eram mais poderosos. Ele se entregou voluntariamente por nós. E que motivou ele a fazer isso? Tanto sofrimento ele passou, coroa de espinhos na sua cabeça, chicotadas, açoites terríveis, dores terríveis, toda a humilhação de andar nu diante de todo o povo como ladrão, na companhia de ladrões condenados, andar como um condenado, todo açoitado, todo machucado, nu e humilhado, ser pendurado numa cruz que era o tipo de morte mais terrível, mais dolorosa da época, mais angustiante. Tudo isso motivado pelo quê? Pelo amor que ele tem por mim e por você. Toda a dor e sofrimento que Cristo passou era para você, era para ser para mim. Mas ele passou tudo isso por amor, ele suportou tudo isso por nós. E essa oferta foi voluntária. O pai pediu ao filho, vai lá, salva a humanidade, seja o sacrifício
capaz de salvá-los. E Cristo não veio por medo do Pai ou simplesmente por um ato de obediência. Ele veio por um ato de amor e voluntariamente se ofereceu por mim e por você para a nossa salvação. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais uma parte, 16 a 18, aqui fala de proibida alienação de propriedades, tá? Garantia de propriedade aqui nessa passagem. Vamos lá. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará o príncipe, porque herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Então nós vemos que esse templo aqui, ele está em Jerusalém. E nós vemos que é feito uma faixa em Jerusalém e seus arredores. Uma faixa que pega do Mar Morto, atravessa com Jerusalém bem no meio dessa faixa, uma faixa de, eu acho que se eu não me engano, é de 40 quilômetros, e vai até o Mar Morto. E nós vemos que no centro dela estará esse templo. E nós vemos que as bordas, as partes que estão encostadas tanto no Rio Jordão quanto no Mar Mediterrâneo, pertencem ao príncipe. E aqui diz que o príncipe teria o direito de fazer o que quisesse com essa terra. A terra que estava determinada, que já tinha dono, como nós vimos, uma faixa dessa terra era para os levitas, a outra faixa dessa terra era para o povo, para o restante dos judeus. Nessa terra, esse príncipe não poderá mexer. Então quer dizer que a herança dos judeus é eterna. E aquela parte que é deles é eterna. Mas essas faixas laterais, grandes faixas de terra que poderiam abrigar dezenas de cidades, essa faixa pertence ao príncipe. E ele poderá doar essas terras para quem quiser. E essa eu acredito, tenho fé e convicção de que essas faixas de terra laterais que estão encostadas ali no Mar Mediterrâneo, na praia do Mar Mediterrâneo, e as que estão encostadas junto ao Rio Jordão, são terras que o príncipe tem direito e dará aos gentios, a nós, mostrando que Israel não é de posse somente dos judeus, que a parte deles é reservada por toda a eternidade, mas que nós também em Cristo temos o direito, e ele poderá dar essa terra. Então o apelo apaixonado de 45, 8, 9, como nós vimos no capítulo 45, é expressado aqui em termos de um regulamento com autoridade divina. Ao príncipe é permitido presentear na forma de terra aos seus filhos, e esses têm o direito de possuí-las como herança perpétua. Então os gentios terão parte na terra santa, e os judeus não poderão reclamar isso. Com autoridade divina, aquelas terras pertencentes ao rei, ele poderá doá-las a quem quiser, cumprindo ainda assim a lei, tá? Mas se for o desejo de príncipe, essa oferta pode caber até a nós, os gentios. Muito bem, última parte para encerrar. 46, 19 a 24. E lembrando que o restante da terra pertence aos judeus e que eles não podem ser desabrigados dessa terra. É a aliança perpétua. Então nós vemos que sim, como eu sempre disse e repito, existe uma promessa diferente para Israel, uma promessa diferente para a igreja. Cada um tem a sua promessa, cada um será abençoado de uma forma diferente. Aqueles que são judeus sanguíneos, aqueles que descendem fisicamente de Abraão, têm uma promessa. Aqueles gentios que fazem parte da igreja de Cristo, que entraram na promessa pela fé em Cristo Jesus e pelo seu sacrifício, foram abrigados, esse tem uma promessa diferente. Então vamos lá. 46, 19 a 24, disposições para cozer as refeições. Então como serão cozidos ali os animais que são oferecidos para serem comidos. Vamos ver como é que vai ser isso. Depois disso me trouxe pela entrada que estava do lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes que olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar nos fundos extremos para o lado do ocidente. E ele me disse, esse é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao pátio exterior
para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham uma mesma medida. E havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me diste: estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Então, voltando aqui para a figura do templo, os visitantes do templo entrariam por essas portas aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui. E aqui nós temos um pátio aqui, ó, em volta. Aqui é uma calçada, uma calçadinha. Essa calçadinha, esses cômodos aqui, o povo comum não teria acesso. Eles iam passar direto e entrar aqui. Então, o que entrasse aqui, que fosse oferecido por aqui, ele seria transitado por aqui, não teria acesso ao pátio e seria cozinhado aqui, ó. Isso aqui é uma cozinha, isso aqui é outra cozinha, isso aqui é uma cozinha, isso aqui é uma cozinha. Aqui dentro também tem 4 cozinhas, uma em cada. Aqui é uma cozinha, aqui é uma cozinha, aqui é uma cozinha, aqui é uma cozinha. Então são várias cozinhas onde o povo comum não tem acesso e ali seriam cozidos os alimentos, tá? O profeta vê então as 4 áreas para cozinhas, como falei, são 1, 2, 3, 4, foi dito aqui, mas aqui, aqui, aqui e aqui também são cozinhas, né? Onde os levitas, ministros do templo, né, cozem os sacrifícios do povo por eles. Destarte o templo era um lugar para sacrificar, cozer e comer, bem como para a oração e as atividades chamadas espirituais. Então, o povo não tinha acesso ali ao sacrifício, né? Somente os sacerdotes comiam. Então, Cristo, o sacrifício vivo, dentro do templo, oferecido por nós. Esse templo todo aqui é uma representação da obra sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo o que é a representação desse templo, tudo isso leva ao caminho que é o da salvação. Que é o quê? O Cordeiro perfeito de Deus oferecido na cruz um dia por nós. Todo símbolo leva a isso. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Te convido a estudar os próximos capítulos. Se Deus assim nos permitir, nós vamos encerrar ainda essa semana Ezequiel e estar prontos aí para 2020 começarmos novos estudos. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo estudo.